durante as quintas-feiras, e não apenas eu estarei aqui falando sobre os artigos, mas também alguns presbíteros e diáconos estarão também compartilhando com os amados irmãos esses 28 artigos que são teológicos, bíblicos e importantes para o nosso crescimento como igreja. Nós vivemos momentos, essas épocas que estão surgindo são perigosas. Quando a gente olha para Paulo e sempre instruindo as igrejas, tomando cuidado com os falsos profetas, com os hereges, isso não é diferente para os dias de hoje não, meus irmãos. Vivemos um sério problema de entendimento da palavra de Deus. E talvez o que eu vou falar aqui, alguns não concordam, mas se bobear, vivemos o tempo mais perigoso concernente à facilidade ou ao conhecimento da palavra do que os tempos antigos. Porque hoje, se há um grande número de pessoas falando sobre a palavra, mas também muitos deles distorcendo também as escrituras sagradas. Então, se antigamente Paulo vivia e percebia esses perigos de heresias, da má interpretação das escrituras sagradas, de pessoas que se aproveitavam dos textos bíblicos para usurpar as pessoas, para enganar as pessoas, hoje em dia também não é diferente. O que nos traz esse perigo? Principalmente pregadores de youtuber que a gente vê, aí no Facebook. Isso, meus irmãos, de uma certa forma, gera-nos um perigo muito grande. Porque se nós não tivermos conhecimento de fato da palavra de Deus, nós seremos levados por alguns autores que escreveram livros, e às vezes as escritas desses autores não são coerentes com a palavra de Deus. Às vezes eles colocam a própria experiência como se fosse algo maior do que as escrituras sagradas. Isso nós temos visto muitos livros, até considerados teológicos, devocionais, que colocam a experiência pessoal acima das escrituras sagradas. E isso é um perigo muito grande. As nossas experiências, elas não podem ser maior do que as escrituras sagradas. Elas precisam estar em acordo e de acordo com o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Outra coisa que a gente vê um perigo é que com a facilidade que nós temos de ter materiais também, se nós não tivermos coerência e conhecimento, principalmente da palavra de Deus, também seremos levados por qualquer pessoa, porque hoje é fácil. Não vou dizer que é fácil escrever, mas hoje se tornou muito fácil você expor ou compartilhar o seu pensamento. Mas se nós não tivermos base na palavra, volto a dizer, nós seremos enganados também. E não apenas Paulo, mas como nós dissemos, o Dr. Roberto Querredicali teve essa preocupação também. Ele percebeu que os irmãos, principalmente os novos convertidos, estavam tendo sim ensinamentos da palavra, mas muitos não tinham um entendimento da base, do fundamento das escrituras sagradas. E é por isso que ele deixa 28 breves exposições de alguns temas fundamentais nas escrituras sagradas. E você vai perceber que é de uma forma progressiva esse entendimento e essas lições que ele nos deixa. Então, antes de ir para a Escócia, voltar, ele nos deixa esse material maravilhoso para que possamos aprender. Primeira coisa, quando nós vamos falar sobre a questão do testemunho da natureza quanto à existência de Deus, precisamos entender que existe um só Deus, isso é fato, e Ele é vivo e pessoal. Esse Deus, meus irmãos, Ele não é um Deus morto, não é um Deus que foi criado na mente do ser humano, que não nos responde, que não tem comunicação com nós. Então a primeira coisa que precisamos entender é que esse Deus que nós cremos, Ele é vivo e pessoal. Ele é uma pessoa que se comunica, uma pessoa que pensa, uma pessoa que age, é uma pessoa que conhece todas as coisas. Então nós podemos aqui nessa doutrina entendermos alguns passos. Primeiro, nós vamos entender que Deus é único. Outra coisa, nós vamos entender que Ele é vivo e pessoal. Nós vamos ver também que a criação dá testemunho da existência de Deus e dos atributos que Ele tem como um Deus também. Nós vamos falar dentro disso que as obras de Deus vão manifestar que Ele existe,
que as obras de Deus manifestam também os seus atributos. E por fim, nós vamos falar que Deus governa com soberana e livre vontade. Então esse Deus que é pessoal, que é vivo, a vontade dele é muito diferente do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Porque, meus irmãos, nós pensamos muitas vezes a respeito de Deus e da humanidade com a mente deturpada. Porque nós somos pessoas, sempre falo aqui, de uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa não muitas vezes nos deixa entender perfeitamente quem é Deus. Porque muitas vezes nós olhamos para Deus segundo a nossa ótica dessa natureza que é pecaminosa. Então o nosso olhar concernente muitas vezes às Escrituras, elas são errôneas, porque nós enxergamos a leitura da palavra de acordo com as nossas experiências ou com aquilo que vamos achar a respeito da palavra. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo para que ele ilumine a nossa mente concernente a tudo quanto está escrito aqui nas Escrituras Sagradas. Quando nós olhamos aqui para Paulo falando sobre a respeito do sacrifício a ídolos, o que ele estava querendo dizer aqui para essa igreja é que alguns estavam sacrificando para deuses que eram inexistentes, que não existiam. Como diz Salmo 115, são ídolos que não podem falar, não podem cheirar, não podem apalpar, eles não podem enxergar, são seres, objetos que não têm vida. Eu até disse um dia aqui, eu sempre lembro desse fato, quando nós fomos trocar o púlpito da igreja, já disse isso aqui, a irmã falou: pastor, não troca o púlpito não, porque o púlpito é muito santo, tem muita saliva ali de santo. Eu falei: meu irmão, o púlpito não fala não. Aí eu coloquei o microfone assim, perto assim: fala púlpito, prega aí púlpito. Mas não prega, porque é apenas um objeto que, é claro, foi extraído de uma matéria que Deus criou, a natureza, mas não tem vida, aqui não tem vida. Então, nós temos que entender que existe um só Deus. Ele é vivo, ele é pessoal. Suas obras no céu e na terra manifestam quem ele é. Então, tudo que ele criou, todo ser que respira, manifesta esse Deus que é poderoso, que é pessoal e vivo. Então, nós vamos observar que a própria natureza que tem vida, a planta tem vida, os animais têm vida, a gente percebe que a terra tem vida, existem micróbios que moram e vivem na terra, seres que vivem debaixo da terra, nos mares, nos oceanos. Então nós vamos perceber que toda essa natureza manifesta a glória de Deus. Por ela ser viva, vai manifestar um Deus que também é vivo. Então nós podemos entender aqui que esse Deus também que existe, ele possui sabedoria, ele tem poder, bondade, e são, meus irmãos, coisas que são assim, sabe, é coisa de sobra. O que ele tem é de sobra. A bondade, a sabedoria, ele tem, é muito vasto, é muito grandioso. Então os homens, muitas vezes não conseguem perceber essas ações poderosas de Deus, e muitas vezes não compreendem a sua forma soberana de agir sobre o universo. Por mais que sejamos homens e mulheres criados por Deus, nós muitas vezes não conseguimos mensurar a soberania e a vontade de Deus sobre a nossa vida. Uma coisa que Paulo bem disse em Romanos 12, que para a gente perceber qual é a boa, perfeita vontade de Deus, a gente precisa ter uma mente transformada. E mesmo tendo uma mente transformada, é bem possível que a gente erre muitas vezes concernente à vontade dele sobre a nossa vida. E achamos que Deus mudou de ideia. Não é assim que a gente às vezes pensa? Eu acho que Deus mudou de ideia. Não, meus irmãos, Deus não muda de ideia. Ele é imutável, é um atributo pessoal dele. Ele é imutável. Por isso que ele é considerado o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então, a sua vontade soberana é livre. A soberania de Deus, ela não está atrelada a nenhum homem. A soberania de Deus não depende de resultados humanos, não depende de resultado político. Vocês acham, se Deus quiser implantar alguma coisa, você acha que ele vai levar isso lá para a Câmara dos Deputados Federais?
para discutirem, para ver se aceitam, e depois levar para o Senado, para que no final isso possa ser votado sim ou não. Meus irmãos, a vontade de Deus ela é soberana e livre. Deus é livre para exercer toda a sua vontade, e nenhuma fé de um ser humano pode determinar o que Deus quer ou deseja fazer. Os irmãos entendem isso? Você pode ter a maior fé do mundo, você pode até ter o dom da fé, mas nenhuma fé do ser humano pode determinar, ou, meus irmãos, limitar a vontade de Deus sobre a terra, sobre os seres humanos, sobre todo o ser que Ele criou. E é por isso que quando a gente lê em Deuteronômio, se você puder abrir também, em Deuteronômio capítulo de número 6, nós vamos ver escrito, quando Moisés, ele volta a dizer, porque Deuteronômio, meus irmãos, é um lembrete, é relembrar, podemos dizer assim de uma forma bem simples, é relembrar a uma nova geração que existiu, quais eram os desígnios de Deus, qual era a vontade de Deus sobre todas as coisas. Então, por isso, quando você lê Deuteronômio, você fala assim, poxa vida, parece que eu estou lendo tudo, já li isso em algum lugar. Não é assim que a gente pensa? Mas porque aqui está relembrando as novas gerações, ou fazendo uma releitura daquilo que Deus houvera já deixado. Olha só o que está escrito no capítulo 6 de Deuteronômio, no versículo de número 4, está escrito o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único que Senhor. Observe, meus irmãos, que quando o povo de Israel sai do Egito, não sai apenas ali judeus, israelitas, sai também muitas outras nações que aproveitam um gancho, né? Aproveitam que o povo está sendo libertado. Deixa eu pegar aqui a vez também. Mas muitos desses talvez não tinham uma compreensão perfeita de quem era esse Deus chamado Iavé. Quem era o Iavé? Quem era esse Senhor? Então, durante os percursos, nós vamos percebendo, quando chega lá no Mar Vermelho, eles atravessam, e depois Moisés vai para o Monte Sinai, e ali eles querem novamente fazer um Deus de ouro, um bezerro de ouro. A gente percebe que havia uma má compreensão, ou talvez um desejo profundo do coração de se adorar um Deus, de ter ou buscar novamente aquilo que os egípcios criam no politeísmo. Haviam vários deuses que eles criam, e nós dissemos no culto aqui que as pragas representavam também alguns deuses desse Egito. Então o Egito, o povo egípcio, era um povo politeísta. Nós vamos perceber um pouco mais à frente, quando Israel fica cativeiro de Babilônia, nós vamos perceber também que os babilônicos eram politeístas. Tanto é que eles tinham a seguinte imagem da criação: tinha o deus Ea, o deus Lapso, tinha um deus para cada coisa. Aí houve um problema lá, aí eles se juntam, aí vem o irmão, aí... Então eles tinham entendimento igual os gregos também depois tinham, os deuses, né? Então observem, aqueles que não tinham conhecimento sobre um Deus único e soberano, criador de todas as coisas, achavam deuses em todos os cantos e em todos os lugares. E a preocupação aqui de Moisés, novamente, é reiterar na cabeça dos israelitas, dos judeus, que continua tendo apenas um só Deus. Porque nós cristãos, os judeus também somos monoteístas. Cremos em um só Deus. Nós não cremos em vários deuses. Muitos interpretam a palavra Elohim, que é na verdade deuses, mas ali não está falando que existem vários deuses. Ali está atribuindo a trindade, Elohim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Jesus está na cruz, ele não menciona no plural deuses, ele menciona Eloí, aí é singular. Os irmãos perceberam? Eloí, Eloí, lama sabachthani. Então, quando Jesus está na cruz, ele se refere apenas ao Pai. Mas em Gênesis 1, na criação, esse Criador era chamado de Elohim.
Era o Elohim criando. Era o Elohim em Gênesis capítulo 1, 26, fazendo o homem imagem e semelhança. Por isso ali está no plural, façamos o homem. Capítulo 11 de Gênesis, desçamos e confundamos. Quem é que iria descer e confundir? Era Deus, os anjos? Não, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós percebemos que por mais que a gente pense, mas não existe Pai, Filho e Espírito Santo, só que são três em uma só pessoa. São pessoas, sim, Deus é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa, Espírito Santo é uma pessoa, eles agem de forma pessoal, mas eles concordam entre si, não há divergência. É como um pastor amigo meu que foi explicar sobre a Trindade, porque eu não me recordo aqui quem escreveu, mas eu vou lembrar, que diz o seguinte: tente entender a Trindade e perderá a sua cabeça, tente negá-la e perderá a sua alma. É desse jeito. Mas a Trindade é como se fosse o som, eu acho que a irmã Sônia vai lembrar, é o disco de vinil, fita cassete e a rádio. Não é assim? Os irmãos antigos lembram disso? Desse som, né? 3 em 1. Era, o senhor lembra, né, Ademir? É do seu tempo, né? Era o tocador de disco de vinil, era uma coisa moderna. Aí tinha lá para tocar a fita cassete, né? E tinha a rádio, era considerado o aparelho 3 em 1. Mas eram ligados muitas vezes em uma só tomada. A mesma coisa é a Trindade. Eles podem ter ações diferentes, mas eles sempre vão concordar em si mesmos. Não há discordância. Eu costumo dizer que há uma doutrina aí de unidade. Essa doutrina de unidade não faz com que eles se percam durante o percurso, porque eles são três em um só. Então esse Deus que é mencionado aqui é apenas um. Não existem outro ou outros além desse que é soberano e Senhor. Outra coisa que nós vamos perceber, que nesse artigo nós vamos ver algumas coisas firmadas sobre as verdades fundamentais dessa fé cristã a respeito desse único Deus que nós adoramos. Por que nós evangélicos não adoramos talvez a outros santos? Por que nós cristãos não adoramos, enfim, os homens? Nós não adoramos ou não devemos adorar, porque infelizmente muitos idolatram pastores, muitos idolatram cantores, muitos idolatram até a estrutura física de uma igreja, né? Infelizmente, idolatram o carro, então acaba sendo um Deus. Eu lembro que até Caio Samuel, mencionando sobre um livro que ele leu, né? Sobre, como é que é? Os deuses como é que é? Os ídolos. Deuses falsos, ídolos do coração. Né? Eu acho que foi ídolos do coração, foi não? Alguma coisa assim, né? Eu estava conversando um dia com ele. E às vezes nós temos vários ídolos no nosso coração, nós temos vários deuses, a esposa, o marido, o filho, mas aqui nós vamos perceber que todos esses deuses que nós consideramos até mesmo como ídolos, eles são perecíveis, assim como Michael Jackson é considerado um ídolo para muitas pessoas, ele está morto. Maradona, ele era considerado Deus na Argentina, muitos idolatram como um Deus, mas um Deus não morre, um Deus de verdade não perece, um Deus não muda. O verdadeiro Deus, ele não está submetido à vontade humana. Então qualquer coisa que se submeta ao homem, que é perecível, ali já deixa de ser Deus. Então nós temos que entender que esse Deus é único, e devemos admitir a existência desse Deus como Deus único. E é claro que nós não devemos nos preocupar em provar muitas vezes esse ser divino, porque muitas vezes nós queremos provar que Deus ele é poderoso. Irmãos, entendam bem, por mais que façamos defesa a respeito de Deus, Deus não precisa ser defendido, porque Ele é autoexistente, Ele é totalmente independente. Deus, Ele é autossuficiente. Deus não precisa, se olharmos bem nessa ótica, Deus não precisava de nenhum de nós na humanidade, mas aprove Ele nos chamar para pregar, aprove Ele confiar a cada um de nós a sua obra. Mas Ele tinha necessidade de nos usar? Claro que não, meus irmãos.
porque Ele é autoexistente. Ninguém precisa defender Deus. Ninguém precisa chegar assim, eu vou matar em nome de Deus. Deus não precisa disso. Mas nós fazemos, às vezes, isso por uma forma de defendermos o que nós cremos. Mas volto a dizer, Deus não precisa de defesa, Deus não precisa de advogado, Deus não precisa que ninguém se levante a favor dele. Ao contrário, se alguém se levanta, não é porque a pessoa quer, é porque ele usa essa pessoa. Os irmãos estão entendendo a diferença? Se uma pessoa se levanta para pregar, não é que essa pessoa está pregando porque está fazendo favor para Deus. Não, ela faz porque ela está sendo um instrumento na mão de Deus. Então isso denomina que Deus é um Deus autoexistente, autossuficiente e é realmente único. Então Moisés disse ao povo: vocês precisam atentar por essa verdade, vocês precisam ouvir, Israel, que o Senhor nosso Deus é um único Senhor. E qual era a ideia dele aqui? Ele estava querendo, meus irmãos, convencer os crentes ou os judeus a entender que se adorassem outros deuses, eles pereceriam. A mesma coisa Paulo faz nesse texto que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 8, porque Paulo queria fazer que esses crentes entendessem que os ídolos, eles eram nulos, havia uma inutilidade nesses ídolos. Esses ídolos não podiam fazer nada, eles não podiam curar, não podiam salvar, e nem podem fazê-lo. O único que pode fazer salvar é um Deus poderoso, na pessoa de Jesus Cristo, que tem o poder de redimir todo e qualquer tipo de pecador. É por isso, meus irmãos, entendam bem, se o Espírito Santo quiser convencer e mudar, ele faz, sem um homem, muitas vezes, dizer assim, eu quero. Se ele quiser, ele faz. E ele tem poder para isso. Porque ele é único, ele é poderoso, é um ser único. Então, essa ideia de que existem vários deuses, isso é nulo, meus irmãos. Isso não existe. Isso não existe. Então nós, como monoteístas, nós precisamos entender que há apenas um só Deus. Outra coisa que podemos perceber um pouco à frente, é que por Deus ser o único, Ele representa a si mesmo. Ele se autorrepresenta. E como vemos essa representação? Nós vemos em toda a criação. Nós vemos na maneira como Ele criou o universo. Um antropólogo, e um cientista também, ele estava falando que, e isso é verdade, é claro, que todo o ser criado por Deus existe uma assinatura divina. E é verdade. Tudo que Deus criou deixou a sua assinatura, o seu poder de mudar e de trazer existência. Então, quando nós reconhecemos esse Deus, nós vamos entender o que as Escrituras vão dizer em Deuteronômio capítulo 6 e em 1 Coríntios capítulo de número 8. Apesar, meus irmãos, que existem muitas deduções filosóficas e teológicas que podem nos mostrar argumentos que Deus é um Deus único. Primeiro argumento é o argumento cosmológico, que é o cosmos e a lógica. E uma causa deve haver que tenha produzido o universo, ou seja, esse todo universo, ele existe porque alguém criou. Apesar que muitos ainda creem na teoria do Big Bang, né? Não sei se os irmãos sabem, mas eu vi um relato, não sei se foi o Papa João XXIII, não sei se foi o Papa Bento, não se lembra se é o Papa agora Francisco, dizendo que é uma lógica do Big Bang, que realmente não sei se foi o Papa, eu não lembro. Ele fez um comentário, eu achei até um pouco infeliz o comentário, né, dizendo que o Big Bang, Papa Francisco foi? Que existe a lógica do Big Bang. Eu olhei para o comentário e falei assim, como é que um camarada que prega a palavra diz que tem lógica no Big Bang? Meus irmãos, a Bíblia nos fala que toda a humanidade foi criada pela Gênesis 1, foi pelo quê? Pela palavra. Por que o universo se sustenta? Por causa da palavra de Deus. Deus disse o seguinte, planta, você vai ser planta, e ela é planta por causa da palavra de Deus.
Tubarão é tubarão, e ele continua sendo tubarão por causa do quê? Da palavra. A palavra de Deus sustenta a própria natureza que ele criou. Hoje nós temos o universo, o cosmos, enfim, todo o universo. Por que terra nós temos hoje? Nessa galáxia, nós temos alguns planetas, porque pela palavra de Deus, ele disse, vai existir esses planetas, e vocês ficarão nessa galáxia. E essa galáxia, ela resiste, ela se sustenta por causa da palavra de Deus. O branco é branco por causa da palavra. O sol é o sol por causa da palavra. A lua é lua por causa da palavra. Então esse Deus único, a gente percebe pelo universo, pelo conhecimento do universo, que ele existe por causa da palavra de Deus. É fato que temos também a questão do argumento teológico, que esse ser é Deus, é poderoso. Alguém poderia abrir para mim em Provérbios de número 16, o verso de número 4, Provérbios de número 16, verso de número 4. O Senhor fez o quê? Todas as coisas para o seu próprio fim. Quando nós lemos esse texto de Provérbios, esse texto ele fala sobre a afirmação dos propósitos de Deus em todas as coisas. Então ele está aplicando aqui que toda a natureza, que tudo que ele criou para um fim, ele criou para um propósito. Não existiram essas coisas apenas porque ele estava entediado, né? Deus ficou entediado com a eternidade, porque ele não tem um começo e nem terá o fim. Aí dentro desse tédio de Deus, entre aspas, né, estou colocando, ele achou melhor criar a natureza. Não, tudo que ele cria tem um propósito. Aí você pergunta, por que Deus permitiu Lúcifer se rebelar contra ele? Porque havia um propósito. Por que Deus permite que a serpente engana Eva e logo após Adão? Porque havia um propósito. Por que ele permite tais coisas acontecerem? Porque tudo tem um propósito. Toda a criação existe nesse Deus único para que tudo tenha um propósito. É por isso, meus irmãos, que Deus não foi pego de surpresa quando Lúcifer se rebela contra Deus, contra ele. É por isso que ele não foi pego de surpresa quando Eva e Adão desobedecem às suas ordenanças. Tanto é que ele não foi pego de surpresa, que Jesus Cristo já estava preparado desde a eternidade. Antes que tudo viesse a existir, pudesse tomar forma, antes de todas as coisas, Jesus Cristo já estava preparado para morrer em favor dos seus filhos. Então observe bem, então tudo há um propósito. Agora, por que nós não entendemos o propósito? Porque muitas vezes nós temos, assim, surpresas diante dos propósitos divinos. Porque eu volto a dizer, a nossa natureza pecaminosa não nos permite compreender a perfeição de Deus. A nossa natureza pecaminosa não nos deixa compreender a vontade de Deus. E quando vamos compreender algumas coisas, o dia que recebermos um corpo incorruptível, mesmo assim, quando estivermos nos novos céus e nova terra, ainda haveremos de conhecer muita coisa. Muita coisa. Então nós temos que entender que toda a criação existe um propósito. Salmos de número 94, alguém podia abrir para mim, ler os versos 9 e o verso 10, os versos 9 e 10, Salmos de número 94, se os meninos de repente conseguirem colocar aí também na tela para que o pessoal em casa possam acompanhar. Salmos 94, versos 9 e 10. Alguém achou? Se não achou, eu vou ler aqui. O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir?
aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria, o que esse salmo está falando aqui? Ele está trazendo, meus irmãos, o entendimento de que aqueles que não ouvem, será que esses não vão compreender? Aqueles que está vendo o mundo tendo essa concupiscência, será que não haverá de punir? O salmista, ele está falando que o nosso Deus está no controle e tendo ciência de todas as coisas. Aí vem o atributo incomunicável de Deus, o atributo da onisciência e da onipresença. Ele conhece todos os pensamentos. Nenhum pensamento fica fora do radar de Deus. Os mais eu acho que já são 8 bilhões, né? Ou alguma coisa assim. 8 bilhões de pessoas na humanidade. Ele conhece e tem conhecimento e entendimento de todos os pensamentos. Não há ninguém que possa pensar de uma forma diferente que ele não tenha conhecimento. E outra coisa, não existe nenhum lugar que a presença dele não esteja. E eu sempre falo aqui, até no inferno Deus está presente. A única diferença é que ali não há amor, não há misericórdia e nem bondade e nunca haverá salvação. Mas ele está presente também. Então nós observamos que realmente as coisas que Deus cria, sempre haverá propósito. Andemos um pouco mais para frente, falando sobre esse Deus vivo e pessoal. Ele é vivo, meus irmãos. Ele não é um Deus morto. Ele não é um Deus que precisamos estar chamando todas as horas. Os irmãos lembram do texto lá em Reis, quando fala que Saul não, o profeta Elias, né? O profeta Elias está lá no monte com os 450 profetas de Baal. E aqueles 400 profetas de Baal estavam clamando a quem? Ao Deus. Baal, desça fogo, desça fogo. Aí Elias zombando, grite mais alto, né? Grite mais alto, de repente ele está dormindo. Por que os profetas estavam clamando e Baal não estava respondendo? Porque Baal era inexistente. Baal não existia. Assim como também, para muitos filisteus, Dagon, outros, não existiam. Assim como o rei, o imperador, o faraó, né, Ramsés, que foi na época de Moisés, que dizia que era o Deus Ra encarnado, não existia Deus Ra. Não existe Deus Ra, nem Deus Ró, nem Ru, nem Ró. Na verdade não existe. Não há existência de outros deuses. É fato que muitas vezes Satanás, ele se transfigura, ele engana, né? Por que os homens têm essa dependência em buscar? Porque a alma, ela foi criada por Deus e tem dependência de Deus. Só que por causa do desconhecimento a respeito deste Deus, inventam outros deuses. Mas não existe outro Deus. Todos eles são inexistentes. Então esse Deus que nós cremos, esse Yahvé, esse Senhor, esse Criador, ele é vivo, ele é pessoal, ele não está morto. Podemos gritar ou falar baixo, ou até mesmo pensar com a mente, ele sabe o que estamos fazendo, porque ele é vivo, e ele não e nunca estará morto. Então nesse sentido, esse Deus ele tem vida. Esse Deus, por ser maravilhoso, como nós falamos, ele é autoexistente. Quando Moisés ele foge para o deserto, lá no capítulo 3 de Êxodo, quando ele tem esse encontro maravilhoso com Deus na sarça ardente, o que Deus fala para ele quando fala para Moisés que ele haveria de libertar o povo? Ele diz o seguinte: e aí, Senhor, como eu vou representá-lo? Por quê? A mente de Moisés ainda estava envolvida no politeísmo. Porque fazendo parte da nobreza do reinado do Egito, que ele foi instruído também a ter o conhecimento que existiam vários deuses, e cada um deus tinha uma finalidade para tal propósito. Então quando ele chega para perguntar para Deus, está nesse diálogo com Deus, como é que eu vou chamá-lo? Porque a ideia da mente dele era a seguinte: olha, eu preciso identificá-lo como um Deus. Mas Deus falou: eu sou o que sou.
Eu sou, eu sou, eu sou. E algumas traduções falam que ele diz que eu sou o que serei. Então ele está dizendo ali que ele é o Senhor. Então aqui é revelado a Moisés um nome de Deus. Eu sou o que sou. Não é à toa que Jesus Cristo nos evangelhos fala, eu sou também. Eu sou o pão, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão vivo que desceu dos céus, eu sou o alfa lá em Apocalipse, eu sou o ômega, o princípio e fim. Então observe bem que Jesus Cristo também está usando desse nome, eu sou, para identificar aos seres humanos que Ele é o único Senhor, vivo e pessoal. Outra coisa, além de vivo, Deus é pessoal, é um ser individual, com alta consciência e vontade, capaz de sentir, escolher e ter um relacionamento recíproco com outros seres pessoais. Então esse mesmo Deus, que é um ser vivo, pessoal, consciente, autoexistente, Ele é um Deus também que se relaciona. Por que Ele se relaciona? Porque Ele é um ser vivo. Meus irmãos, precisamos entender uma coisa aqui. Quando você vai no velório, muitos falam para o morto, não falam que está no caixão? Quando a pessoa está ali no caixão, não adianta você falar palavras, porque o morto não ouve. Não adianta você beijar, porque o morto não vai sentir. E não adianta você também, muitas vezes, querer colocar flores, porque ele não vai sentir cheiro. Então, quando ele morre, ele deixa de ser aquele ser que se relaciona. Aí você pergunta, por que Deus cria a oração? Porque Ele é um ser que quer ter relacionamento. Por que Ele nos deixa a palavra? Porque Ele quer, como ser pessoal, quer que o conheçamos. Então nós percebemos que Ele tem sim a sua personalidade, que Ele é um ser pessoal, e Ele quer se relacionar com os homens, e Ele quer também que os homens convivam com Ele. É fato sim que Deus é Espírito, glória a Deus, Deus é Espírito, mas esse Deus também se encarnou em homem, se humilhou nessa forma humilhante de ser humano, é claro que não com a natureza pecaminosa, mas Ele teve natureza de homem. Esse Deus se encarnou, chamado Jesus Cristo. Mas Ele quer se relacionar. Então, quando Ele cria oração, é um ser que quer conversa. É um ser que quer nos ouvir. É uma pessoa que quer falar conosco. Quer que a gente tenha comunicação. Por isso que Ele cria oração. É por isso que também, volto a ser enfático aqui, que Ele também inspira homens a revelar um pouco da sua pessoa. Alguém me perguntou, pastor, a Bíblia fala tudo sobre Deus? Eu digo que não, mas é suficiente para conhecermos quem Ele é. Porque muitas coisas, imagine se Deus falasse tudo que Ele é na Bíblia. Meus irmãos, a gente ia entrar em parafuso. Porque muitas coisas só teremos conhecimento de Deus quando estivermos com Ele nos ares. Porque esse corpo corruptível, essa natureza pecaminosa que é contra Deus, faz com que tenhamos muito desconhecimento, até mesmo da palavra, aquilo que Ele nos deixou, porque essa natureza, esse ser corruptível, muitas vezes não consegue nem entender o que aqui está escrito. Imagine se Deus abrisse a porta todinha do coração para mostrar toda a humanidade de fato quem Ele é. Então precisamos ter esse entendimento. Então Ele quer falar conosco, Ele quer se comunicar com cada um. E é um ser pessoal porque possui também os elementos que se combinam para formar uma personalidade. Quais são eles? Intelecto, sensibilidade e vontade. Isso torna também um ser pessoal, porque ele ama a justiça, odeia o pecado, ele é terno e compassivo e é Deus de amor. Primeira carta de João, capítulo de número 4, verso de número 16, eu quero ler com vocês. 1 João, capítulo de número 4. Olha só o que está escrito. Verso de número 16. Quando João está falando sobre um Deus que é amoroso, que é benigno, quando ele está falando sobre
a importância de amar, porque uma pessoa, meus irmãos, ele ama. Aí você fala assim, pastor, é possível até um bandido assassino amar? É assim. Já vi vários bandidos assassinos defendendo os seus. Né? Pode existir? Pode. Olha só o que está escrito em 1 João, capítulo 4, verso 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Ou seja, o amor dele não é apenas para mostrar à humanidade quão bom ele é, mas ele nos ama para que ele também possa ter uma recíproca deste amor. Ou seja, é uma característica de uma pessoa amar também para ser amada. Volto a dizer, é claro que Deus não precisa ser amado, ele é autossuficiente, mas só para que a gente possa entender que ele é uma pessoa que quer se relacionar. Ele dá amor e deu o maior amor de todos, seu Filho amado Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Será que uma pessoa morta, que não tivesse personalidade, faria isso? Não! Então a gente percebe que ele é uma pessoa que quer relacionamento. Ele dá amor. E não apenas quer dar amor, ele quer também receber essa recíproca de amor. Ele quer que nós o amemos também. Ele quer que nós nos relacionemos com ele. E isso demonstra o quê? Personalidade. Então eis a razão que a palavra ensina sobre isso. É claro que, por ser um ser que quer se relacionar a uma pessoa, observe bem, ele nos fez de qualquer maneira? Não. Ele nos fez o quê? A imagem e semelhança dele. Um ser vivo e pessoal que quer se relacionar, faz seres humanos a sua imagem e a sua semelhança. E aqui, meus irmãos, eu fico impressionado com o evolucionismo. Não me entra na cabeça esse negócio de Charles Darwin. Né? Do evolucionismo. Nós viemos dos macacos, somos primatas. A não ser que estou chamando de Deus de King Kong, né? Porque falar que nós viemos do macaco, está chamando Deus de macaco. Não é assim? Macaco, meu irmão, é uma criatura feita por Deus. Macaco é um ser que Deus criou, diferentemente dos homens. Por mais que vivamos, talvez, no mesmo mundo, possamos até compartilhar da mesma chuva, do mesmo sol, da mesma nuvem, talvez cheirar a mesma terra, comer um fruto, banana, mas nós somos totalmente diferentes do macaco. A única correlação é que respiramos. Podemos dizer, qual a semelhança? É que respiram, que talvez tenha aí as suas patas, né, alongadas como o ser humano, mas nós não somos, meus irmãos, evolução de nenhum primata. Nós não somos evolução de nenhum macaco. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque esse Deus vive pessoal, segundo a sua vontade e benevolência, assim aprova em nos fazer a sua imagem conforme a sua semelhança. São características de quê? De intelecto, de pensamento, de interação, e são faculdades básicas, sensibilidade, vontade. Então isso faz com que a gente seja justamente diferente de qualquer tipo de animal. E é claro que nós, por mais que possamos ser essa imagem e semelhança de Deus, Deus é totalmente perfeito, e é perfeito no grau infinito. Agora, nós somos perfeitos de forma finita. Enquanto estivermos nessa terra, somos finitos. Mas aí vem alguns pensamentos que afirmam que Deus não é um ser vivo e nem pessoal. E devemos combater 3 doutrinas errôneas a respeito disso. Primeira doutrina, o ateísmo. Meus irmãos, o ateísmo surge lá para o século XVIII. Foi terrível. Racionalismo misturado com outro troço lá, e de repente, ateísmo. O que é o ateísmo? É a negação da existência de Deus. Então o ateísmo coloca no lugar de Deus a natureza. Ele substitui Deus à natureza.
Tudo é natureza, tudo é efetivo da natureza. É o Big Bang, que a estrela explodiu e de repente começaram a existir microorganismos, foram forma e bababá. Então o ateísmo tem esse pensamento. Ele crê como fosse a causa de toda a criação, que a natureza é a causa de tudo ter existência. Mas, meus irmãos, a natureza não existiu em si mesma. Ela não tinha esse poder de autoexistência. A natureza ela não tem poder de autoexistir. Ela começou a ter esse poder, entre aspas, de poder reproduzir a partir da vontade e da palavra, da criação de Deus. Deus disse, ouve, olha, sol, nasça, e o dia vai ter dia e noite. Água, você, em determinados momentos, você não vai poder transpor a terra seca. Tubarão, você vai morar na água, você não vai morar na terra, não. Cavalo, você não tem poder de respirar na água, não. Você vai ficar com 4 patas em cima da terra. Passarinho, você pode sobrevoar, mas você tem limite para sobrevoar. Deus colocou até limites, meus irmãos, de sobrevivência aqui na terra, atmosfera, estratosfera e que lá que mais coisa for. Até nisso Deus coloca limite sobre a terra. Para sair da terra é necessário de se ter aí um instrumento, um ônibus espacial. E mesmo assim nenhum ser humano vive fora da terra se não for pelo oxigênio. Então tudo, Deus colocou um limite na criação. Só que tudo parte a partir do poder e da palavra de Deus. Haja! Exista! Aí se perguntar, veio primeiro a galinha e o ovo, aí eu não sei, meu irmão. Aí você pergunta para Deus se o ovo vem antes da galinha ou a galinha vem depois do ovo. Mas uma coisa eu sei, Deus, tudo nessa terra foi criado porque Deus disse que haveria de ser criado. A partir daí, se há um ciclo natural de existência na terra, a árvore nasce, cai a semente do fruto na terra, ela germina, ela brota, volta a ser vida novamente, e essa outra árvore dá o seu fruto. O passarinho vai lá e come às vezes o fruto, pega a semente sem querer e joga em qualquer outra terra, aí volta novamente, tudo a existir. Mas tudo isso é porque Deus disse, vai ser dessa forma. Aí vem outro problema, o agnosticismo, que é a negação da possibilidade de Deus se revelar ao homem. Os agnósticos não creem que Deus se revelou aos homens, não creem que Deus teve contato com os homens. Então eles pressupõem que todo ser humano é incapaz de se relacionar com um ser tão puro e divino. Meus irmãos, nenhum ser humano tem capacidade de se relacionar com Deus, mas o nosso Deus nos trouxe essa possibilidade de conversarmos e falarmos com Ele. Então foi Deus quem gerou essa possibilidade do ser humano conversar com Ele. Foi Deus quem gerou essa possibilidade do ser humano se relacionar com Ele. E como a gente se relaciona com Deus hoje? Diretamente, confessando Jesus Cristo como Salvador, agora podemos ter acesso ao Pai livremente. Então o agnosticismo aqui, acabou. Então, apesar que surge no mesmo século, eu não sei o que aconteceu no século XVIII, não. Porque surge o ateísmo, surge o agnosticismo, é tanta besteira nesse século, meu irmão. O negócio está feio. Então, nós temos que entender que Deus ele se revelou aos homens. Deus ele se encarnou em homem. Ele se fez. Evangelho de João capítulo 1, ele era verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Deus se revelou aos homens. Deus ele se mostrou ao homem. Deus ele trouxe realmente muitas coisas a respeito dele, através de Jesus Cristo e através da sua palavra. Então nós temos que entender que a pessoa chamada Deus quer continuamente se relacionar com o homem. É claro que ele não aceita o pecado, não aceita tudo aquilo que é contra a palavra, mas ele quer se relacionar com cada um de nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aí surge outro problema. Além do ateísmo, que nega a existência de Deus, aí surgiu o agnosticismo, que nega a possibilidade de Deus se relacionar e revelar ao homem. Aí surgiu agora o panteísmo. Apesar que o panteísmo já é um pouco mais antigo, século 6 e 7. Mas o que a gente vê do panteísmo? Ele afirma que tudo é Deus. Deus, Deus, Deus,
Deus. Tudo é Deus. Não, tudo não é Deus não, meu irmão. Tudo não é Deus não. Espera aí, também não exagera não, né? Apesar que Deus está em todos os lugares, apesar que o nosso Deus, Ele domina, eu sempre falo aqui, que o nosso Deus, Ele é tão Senhor e poderoso, você pega todas as galáxias, todas mesmo, coisas que a gente nem conhece, todos os planetas, todos os sols que a gente vê por aí, né? As luas, eita, gostoso a água, tudo, Deus, meus irmãos, Ele olha a natureza de fora. É como que esse universo e tudo o que Ele criou, anjos, ou o que mais seja, estivesse tudo dentro desse copo, fosse esse copo. Deus, Ele olha assim, meus irmãos, olha. Ele olha tudo que Ele criou de fora. É o Deus transcendente. Mas também é um Deus imanente, que Ele está perto, e Ele está aqui agora. Ele está entre nós. Ele não está fora, Ele está entre nós. Ao mesmo tempo nos enxerga fora, Ele também está aqui neste lugar. É o que o salmista, Salmo 139, ele falando que o Senhor nos sonda, nos conhece, sabe quando a gente se assenta, quando a gente se levanta, sabe de todos os nossos pensamentos, ainda que a palavra chegue à minha boca, Ele já sabe o que a gente ia falar. E Ele fala, continua falando, olha, mesmo que eu venha fazer a minha cama no mais profundo abismo, Ele também está ali. Ou se eu subo ao mais alto monte, Ele também está lá. O fato de Deus estar em todos os lugares não significa que Ele é Deus em tudo, que Ele é Deus lenço, Deus celular, Deus copo, Deus folha. Não, essa ideia panteísta é totalmente contra a palavra do Senhor. Ele habita em seres humanos, habita sim, Ele habita em nós através de Jesus Cristo, habita, e tanto é que Ele habita que Ele nos selou com o Espírito Santo para mostrar a qualquer um que nós somos filhos de Deus. Porém, contudo, Deus não habita em objetos mortos. Alguém possa perguntar, Deus habita em animal? Não. Ele trouxe vida ao animal. Mas aí ele habita só apenas dentro daqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Aí nesse ele habita. Nesse templo aqui, né, no espírito, na alma, ele habita. Porém, contudo, entretanto, Ele, meus irmãos, não é tudo, como os panteístas falam, né? Que eles creem que o universo, como sendo a única substância, com dois atributos, extensão e pensamento, ele está em tudo. Não, Ele enxerga, Ele está em todos os lugares, só que Ele não habita e Ele não é objeto morto. Ele não é árvore, Ele não é rio, Ele não é sol, Ele não é planta. O que mais que Deus não pode ser? Ele não é lâmpada. Deus não é cadeira. Deus não pode ser objeto. Ele é um ser pessoal, vivo, autoexistente, soberano e Senhor de todos nós. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então deixa eu acelerar aqui. Eita, já faltam 11 minutos. Eu vou pular um pouquinho aqui. Outra coisa que podemos entender é que a criação dá testemunho da existência de Deus e dos atributos de Deus. Romanos 1, versos 19 e 20. Vamos ler. Romanos, capítulo de número 1. Olha só o que está escrito. Mais uma vez Paulo combatendo toda idolatria e combatendo também a depravação dos homens. Olha só o que ele diz. Porquanto, verso 19, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Paulo falando que toda a criação manifesta que Ele é poderoso. Salmos de número 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ou seja,
toda a criação manifesta um Deus poderoso. Salmos de número 150, verso 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então a natureza manifesta o poder de Deus. O mar, quando a gente vai para a praia e vê aquela imensidão de mar, quem é que poderia ter o poder? Que ser humano teria o poder de criar essas águas? Quando nós olhamos para as montanhas, quando nós olhamos para as nuvens, quando nós olhamos para a natureza, quem é que teria o poder de criá-las? Somente um ser poderoso, pessoal e vivo, grandioso, que poderia criar essas coisas. Então a natureza, ela manifesta um Deus grandioso e poderoso. Então as obras também de Deus manifestam os seus atributos. Em especial esse artigo, ele vai mencionar sabedoria, poder e bondade, que fala esse artigo. Que a sabedoria, poder e bondade do Senhor manifestam esse Deus que é poderoso, porque ele possui sabedoria, além de conhecimento infinito, como lá em Salmo 147, verso 5 fala, que ele é um Deus de uma sabedoria infinita e insondável. Então ele possui essa sabedoria infinita. Eu gosto muito, meus irmãos, de ler Provérbios 8. Aqui, Salomão, ele faz uma narrativa da sabedoria. E qual é essa narrativa? Ele escreve esse Provérbios narrando da seguinte forma, se colocando como se fosse a sabedoria, dizendo assim, olha, a sabedoria, antes de existir, ele já era Deus. Ou seja, antes de ter todo e qualquer tipo de conhecimento, Deus já existia, antes de se haver sabedoria. É claro que a sabedoria anda com Deus. Mas o que o provérbio está dizendo? Que aqueles que buscam muito ter conhecimento, ter habilidade para resolver, esse nosso Deus, antes de existir qualquer tipo de conhecimento, ele já era Deus. E ele possui também vasto poder. Não há limite em seu poder. Ele é todo poderoso, ou como nós conhecemos, ele é onipotente. Vamos ler lá, Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, eu quero ler rapidinho com os irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 27, está escrito o seguinte: Jesus, porém, fitando neles os olhos, o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então nós vamos perceber que esse Deus, esse ser vivo e pessoal, ele tem o quê? Todo o poder em suas mãos. Alguém pode dizer assim, para Deus nada é impossível. Nós podemos mudar essa frase, para Deus tudo é possível. Então não existe barreira diante de Deus. Não existe a possibilidade que ele não possa fazer. Ele pode fazer tudo. Ele trouxe à existência todas as coisas do nada. Ele cria a humanidade, Gênesis 1, verso 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, ou seja, essa terra era sem forma e vazia, ela não tinha nada, mas o infinito poder de Deus trouxe à existência todas as coisas aqui na terra, o mar, a terra, animais, plantas, tudo veio existir do nada. Isso prova o grande poder de Deus. E é por isso que eu quero dizer para os irmãos, quando vocês forem falar com Deus, não fale como Deus não tivesse poder para transformar. Ele tem poder para transformar. Você não pode mudar o seu marido, você não pode mudar a sua esposa, você não pode mudar o seu filho, você não pode mudar a situação, mas você pode falar com quem pode todas as coisas. Então esse Deus é infinito em seu poder. É por isso que ele tem outro atributo aqui incomunicável, que nós chamamos de onipotência. Nós não podemos, somos limitados, debilitados, fragilizados, porém nós temos um Deus que tem poder e nada para ele é impossível. Sim, para ele tudo é possível. Você está parando para pensar que Deus você tem na sua vida?
Que pessoa maravilhosa e poderosa é esse Deus? Então Ele pode fazer todas as coisas, sejam dignas, coerentes com a sua natureza. Agora, existem algumas coisas que Deus não pode fazer, que é impossível para Ele. E quais são essas coisas? Mentir, pecar e se arrepender. Isso é impossível para Deus. Ele nunca mente, nunca se arrepende e nunca muda. Isso é impossível. E Deus nunca vai mudar, nunca vai mentir e nunca vai se arrepender. Deus, Ele não muda, Ele é estável. Ele não se arrepende porque nunca erra. E Ele não mente porque Ele é a verdade. Então esse Deus é fantástico. E caminhando para o fim, meus irmãos, Ele é bondoso. Ele tem vasta bondade. E Ele é a bondade, podemos dizer, Ele é a bondade personificada. Esse Deus é um atributo maravilhoso de Deus, é a bondade também. Ele pode amar, Ele nos dá graça, Ele nos dá misericórdia, Ele é longânimo. Então muitos teólogos, meus irmãos, incluem como atributo moral de Deus a bondade. Muitos atribuem isso, porque Ele realmente faz coisas maravilhosas. E por fim, terminando nossa doutrina sobre Deus. Deus, Ele governa com soberana e livre vontade. Como nós seres humanos, precisamos de pedir permissão, precisamos muitas vezes de ter permissão para fazer o que queremos. Nem tudo que achamos que vamos fazer, poderemos fazer. Porém, o nosso Deus, Ele é soberano. Tudo que Ele faz decorre da sua vontade. Ninguém nessa terra lhe dá ordens. Ninguém. Por isso, meus irmãos, que eu, não vou dizer abomino, mas eu repudio qualquer pastor que diga para uma ovelha e diz o seguinte: você precisa determinar para Deus. É a teologia que nós chamamos da teologia do determinismo. Já ouviram isso, né? Determina aí para Deus. Ninguém pode determinar as coisas a Deus. Ninguém. Ninguém tem o poder de mandar em Deus. Ninguém tem absoluta autoridade de lhe dizer ou dizer a Deus o que Ele pode ou deve fazer. Ninguém. Então ninguém pode dar ordens a Deus. E nem as suas ações dependem do bel prazer humano. Salmos de número 135, verso 6. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez. Tudo que Deus quis fazer, faz e fez. Tudo que Ele aprouve vir existência, Ele o fez. O que Ele não quis que viesse ter existência, Ele não fez. Então tudo que Ele fez, aprouve Ele fazer, porque Ele é soberano em toda a sua vontade. Assim também, meus irmãos, precisamos entender que a salvação não é uma prerrogativa de o homem ordenar a Deus. A prerrogativa da salvação vem de Deus. Nenhum homem pode se auto-salvar-se. Nenhum homem tem a prerrogativa do poder de dizer estou salvo, se isso não vier de Deus. Então nós temos que entender isso. Então a gente percebe que Ele tem a sua vontade soberana sobre todas as coisas. É Ele quem usa de misericórdia, e Ele usa de misericórdia para quem Ele quiser. É Ele quem usa. Lembra que a Bíblia nos fala que irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia também nos fala que a vingança pertence a quem? A Deus, não a nós. É Deus que vai dizer se vai se vingar ou não. É Deus que vai dizer se Ele vai concluir a obra na nossa vida ou não. Isso é uma prerrogativa específica de Deus. Atributo exclusivo de Deus, soberania, vontade dEle sobre todos os homens. Então não pensemos nós, meus irmãos, que as coisas andam de qualquer forma. Eu costumo até dizer, não pensemos nós que até Satanás age de livre vontade. Meus irmãos, até o bichinho tem que dar bater continência assim. Sim, sim. Como a gente percebe isso? A conversa que Satanás tem com Deus sobre Jó. Quem é que permite até o limite que Satanás podia ir
na vida de Jó? Deus. Foi Deus que disse, ó, você pode fazer isso, mas aqui você não faz não. Você vai até aqui, ó. Todos nós seres humanos temos limites, porque o nosso limite, ele está segundo a vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, que Deus ele surpreende pessoas. É por isso que Deus usa as coisas loucas para confundir os sábios. Porque os sábios falam, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus pega uma pessoa que não tem nada a ver e confunde a cabeça do bonitão. Meus irmãos, se Deus quiser, se for da vontade dele, se eu me achar muita coisa, sabe o que Deus faz? Poda o Andrezinho e levanta outra pessoa. A gente tem uma mania muito feia de dizer assim, ô meu irmão, o seu lugar aqui na igreja está cativo. Tá não, meu irmão. Não tem esse negócio de lugar cativo, não. Se você não quer ser usado por Deus, Deus usa outras pessoas. Se você não clama, as pedras clamam. Então a gente tem que parar com esse negócio de dizer assim, eu não sei o que. Vamos parar com essa besteira, irmão. Deus ele faz o que quer com a nossa vida. E não tem obrigação nenhuma de nos dar satisfação. Deus não é office boy, que a gente liga para a pizzaria. Deus, eu quero uma pizza recheada, aleluia, metade bondade, eu quero metade prosperidade e a outra metade riqueza, e na borda um recheio de graça e bênção. Deus não é office boy de ninguém, Deus não é delivery de ninguém, Deus não é iFood de ninguém. Ele faz o que Ele quer e não dá satisfação a ninguém, não tem a obrigação de dar satisfação, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele não dá nem satisfação para os anjos. Você acha que Ele dá satisfação para os anjos? Arcanjo Miguel, pega cá. O que tu acha que eu tenho que fazer aqui, hein? Meu irmão, somos nós que precisamos perguntar para Deus o que quer que a gente faça. Porque se nós compreendemos qual é a boa, perfeita vontade e agradável vontade dEle, nós vamos estar muito bem. Então nós temos que entender que Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Volta a dizer, pode aí movimento, sei o que lá das contas se levantar. Pode o movimento alfabético todinho se levantar contra Deus. Achando, meus irmãos, que isso vai denegrir, ou menosprezar, ou diminuir Deus. Coitado dessas pessoas. Coitado do cidadão que se levanta contra Deus dizendo, eu vou acabar com Deus. Ninguém acaba com Deus. Meus irmãos, é como a igreja. Por milhares e milhares de anos se levantaram sociedades, poderes políticos, governos, partidos, tentando acabar com a igreja. Mas a igreja só acaba se Deus quiser. Mas como o filho dele é o cabeça da igreja, então as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, porque Deus não quer que prevaleça. E ponto final. Não tem conversa não, meu irmão. Com essas coisas Deus não conversa não. Deus não fica aí batendo papo não. Deus ele é autossuficiente, Ele é soberano e Senhor de todas as coisas. Tudo está no controle das mãos dEle. Ele sabe daqui a 10 anos o que vai acontecer. Volto a dizer, Deus não é pego de surpresa, porque Ele tem um controle e o governo nas mãos dEle de toda a humanidade, de todas as coisas. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então, meus irmãos, é Ele quem preserva todas as coisas. Nada sobrevive independente de Deus. Eu vou ler apenas um texto para realmente finalizarmos esse estudo. Colossenses capítulo de número 1, versos 16 e 17. Pode vir, Ademir. Colossenses capítulo de número 1. Está escrito o seguinte. Versos 16 e 17. Pois nele, falando da pessoa de Cristo, que é soberano e Senhor de todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Vamos ver o 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo
tudo subsiste. Ou seja, nada neste mundo é independente de Deus, todos dependem de Deus. A galáxia depende de Deus para ter sustento como galáxia. Sol depende de Deus para ser sol. Planta depende de Deus para ser planta. E nós, seres humanos, dependemos de Deus para sermos seres humanos. Porque nada sem Deus se sustenta. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então o nosso Deus exerce domínio, governo sobre a natureza. Você vai ler em Salmo 104, em Atos 14. Deus, meus irmãos, Ele governa sobre a criação animal. Salmo 104 também vai falar sobre isso. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nos acontecimentos da história da humanidade, Deus também governa. Não pensemos nós que toda a história da humanidade ela vem existindo por alguma ocasião aleatória. Não. Até na história da humanidade, Deus está governando tudo. E é isso tranquiliza o meu coração, porque até no tempo de pandemia, eu creio e continuo crendo que Deus está governando sobre todas as coisas. Onde nós vamos ver isso? O próprio livro de Daniel, capítulo de número 2, vai falar sobre isso. Deus, Ele governa na vida das pessoas. 1 Samuel, capítulo 2, verso 6 e Tiago 4,15. E Deus governa também nas menores particularidades da nossa vida. Aonde nós vamos ver isso? No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 30. Ou seja, o nosso Deus, Ele é poderoso, Senhor, Criador e governa sobre todas as coisas. Ao nosso Deus seja a honra, a glória, o poder, as ações de graça. A Ele seja o domínio eternamente, porque nós somos dele e Ele é o Senhor e o Criador e que governa sobre as nossas vidas. E como disse Jesus, nada pode arrebatar das suas mãos os filhos dele. Não há demônio, não há sociedade, não há perigo. Nada pode nos separar desse Deus que é poderoso, que é vivo e grandioso. Então, meus irmãos, a natureza dá testemunho quanto à existência de Deus, porque Ele é vivo, pessoal, Ele é autoexistente, soberano e tem livre vontade e governa sobre todas as coisas. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus?